Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Mais um dia, mais uma sexta-feira que chega, o final de semana se aproximando, né? E nós aqui, firmes no nosso propósito de levar a todos as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, os nossos grãozinhos no caminho de todo dia. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós seríeis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor Jesus. Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Muito bem. Qual de nós vai atirar a primeira pedra em alguém? Né? Vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos refletir um pouquinho nisso. Quem somos nós para julgarmos nosso próximo? Às vezes, o que ele está fazendo é bem menos do que nós estamos fazendo, né? Às vezes, a falta dele é mais leve do que a nossa, mas a gente, com o nosso olho ruim, enxerga somente o próximo, não enxerga dentro da gente, não vê o que nós estamos fazendo de errado. Primeiro vamos julgar os nossos erros, as nossas atitudes, né? Antes de julgar a de um irmão. E Jesus condena esse julgamento, porque nós não podemos julgar se a gente não quiser ser julgado da mesma maneira. E a gente vai ser julgado da mesma maneira que a gente está julgando o nosso próximo, o nosso irmão. Então vamos ter muito cuidado com o que a gente fala. Vamos ter muito cuidado com o que a gente faz. Porque a palavra machuca, a palavra mata, a palavra derruba. E o amor vivifica. O perdão
vivifica. A indulgência vivifica. E nós todos temos necessidade de indulgência. Não é isso que a gente espera do Pai? Ser indulgente. Então, por que nós, como filhos dele, também não somos indulgentes com nossos irmãos? Vamos deixar de julgar. Vamos deixar o julgamento para o Pai, né? Para a consciência de cada um. Não vamos julgar ninguém, meus irmãos. Isso faz mal para a gente mesmo. O sentimento, esse sentimento que a gente tem ao julgar um irmão, está fazendo mal, é para nós mesmos. Vamos pôr isso no coração, pôr isso na cabeça. O Livro dos Espíritos hoje traz para a gente, capítulo 4, no livro 2 ainda, Pluralidade das Existências, Semelhanças Físicas e Morais, a questão 208. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. É porque também, às vezes, os espíritos dos filhos são mais velhos que os dos pais, mas necessitam de estar aqui reencarnados com esses pais que escolheram. Por quê? Para receberem uma educação melhor, uma educação mais efetiva. Porque a missão dos pais para com os espíritos dos filhos é a educação, é ensinar o caminho certo, é mostrar o caminho certo. Mesmo que aquele espírito do filho seja mais velho que o seu, ainda necessita de adiantamento, porque às vezes está num estado inferior ao seu. E é isso que Deus quer na reencarnação, na escolha dos pais pelos filhos, né? É que os filhos, os espíritos dos filhos sejam educados, sejam ensinados no caminho do amor, no caminho da caridade, no caminho da evolução espiritual. Então, a influência dos pais sobre os filhos é muito grande e é muito importante, tá? Para o crescimento moral dos filhos, dos espíritos dos filhos. Uma ótima sexta-feira para todos nós, com muita luz, muito amor, muita paz no coração, muito equilíbrio. E vamos lá, pensar que tem um fim de semana chegando aí, para a gente poder descansar, né? Aqueles que não trabalham nos finais de semana, relaxar um pouquinho, ter mais tempo para entrar em harmonia consigo mesmo. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração, pessoal.